Boa tarde, boas festas, antes de mais. Foram conhecidos ontem, anunciados pelo Governo, os dados relativos ao programa de perdão fiscal, que segundo o Governo permitiram uma receita este ano só superior a 500 milhões, o que equivale a cerca de 3/10 do produto interno bruto. E este resultado, a somar-se a todos aqueles que fomos conhecendo ao longo do ano, através da execução orçamental, mostra que o PSD tem razão e teve sempre razão. Aquele que era o cenário macroeconómico original, aquele que era o orçamento que foi apresentado e aprovado na Assembleia da República, não foi cumprido enquanto tal e nunca permitiria, se o fosse, alcançar um déficit inferior ao do ano passado. Aquilo que são os resultados que assistimos agora têm a ver com, em primeiro lugar, uma redução brutal do investimento público, nunca vista desde a década de 50 do século passado, com cortes permanentes na despesa pública, nomeadamente nos serviços públicos, com resultados muito negativos que já são visíveis na educação e na saúde, mas também em muitos outros setores dentro da administração pública e através de medidas extraordinárias e irrepetíveis, portanto, um plano B, um plano C, já conhecemos os resultados do programa de perdão fiscal, não conhecemos ainda não são públicos, os dados da reavaliação, do programa de reavaliação de ativos, que o Governo certamente já tem e que deverá justificar o grande otimismo que tem relativamente às metas do déficit. Mas a verdade é que é positivo para Portugal que se cumpra a meta do déficit, mas a meta do déficit não é algo para alcançar apenas num ano e é importante que seja conseguida com medidas sustentáveis. Uma vez que o modelo deste governo não consegue promover o crescimento económico, como está demonstrado até à saciedade, recorrer a medidas de caráter extraordinário, que não são repetíveis, põe em causa a consolidação orçamental futura. E, de facto, daquilo que é o programa, daquilo que são as medidas que o Governo tem posto em prática, a única coisa que tem continuidade para o futuro e que tem efeitos futuros é um aumento estrutural e permanente da despesa corrente do Estado. Tudo o resto que permite alcançar, ou que permitirá, esperamos, alcançar as metas do déficit, não tem sustentabilidade futura e, portanto, mais uma vez, isto demonstra que nós tínhamos razão, foi preciso recorrer a um plano B e a um plano C para conseguir cumprir as metas do déficit. Doutora Maria Luísa Albuquerque, mas a verdade é que o Governo anterior também recorreu a medidas extraordinárias para alcançar os déficits. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, em relação àquilo que o Governo anterior fez e que foi tão acusado pela então oposição de recorrer a medidas extraordinárias, nós sempre o fizemos de uma forma absolutamente transparente, apresentando inclusivamente orçamentos retificativos na Assembleia da República, que a atual maioria diaboliza como se fosse um tipo de atuação que fosse criticável. Aquilo que este governo faz, ou que esta maioria faz, porque estou convencida que os parceiros da maioria são coniventes nesta estratégia, é optar por falta de transparência e até de respeito democrático, fingindo que não tem planos B ou planos C, que não recorre a nada de extraordinário para alcançar aqueles que são os resultados. Mas considera então que com estes 500 milhões de euros adicionais, acima daquilo que era esperado, a meta do déficit deveria ser revista? Não, nós não temos informação suficiente que nos permita tirar mais conclusões. Agora, quando vemos que apenas uma das medidas extraordinárias, porque eu recordo que a medida de reavaliação de ativos, o Governo previu, perante Bruxelas, foi essa a informação que enviou, que o programa de reavaliação de ativos geraria uma receita de 125 milhões. Para este programa de perdão de dívida fiscal, previu um efeito de 100 milhões. Não estou aqui a querer fazer nenhum tipo de proporção, porque esses dados não são conhecidos, mas o que é manifesto é que sem estas duas medidas extraordinárias, o déficit, face ao ano passado, não se reduziria. Basta depois somarmos os valores quando chegarmos ao fim e, portanto, não são medidas que constassem do orçamento original, correspondem de facto a um plano B e a um plano C, que prova que nós tínhamos razão. Ou seja, o orçamento, conforme foi apresentado, se tivesse sido executado, nunca permitiria alcançar as metas que prometia alcançar. Muito obrigada. Bom dia.